Jornal dos Municípios. Olá, pessoal das redes sociais, tudo bem? O Jornal dos Municípios mostra hoje uma entrevista com o presidente da Assembleia de Deus de Imperatriz, pastor Raul Cavalcante Batista, dizendo que Imperatriz, apesar de ter mais de 30% de evangélicos, ainda necessita muito de ser evangelizada. Confira a reportagem. Jornal dos Municípios. Imperatriz já é uma cidade evangelizada? Sim, é uma cidade evangelizada, uma cidade que tem acima de 30% da população evangélica. Ela é considerada uma cidade já evangelizada. Mas há muito o que se fazer, né? Sim, nós temos 70% da sua população que é que essas igrejas evangélicas precisam conquistar um espaço ainda maior. Mas Imperatriz é uma cidade boa para o evangelho, né? Uma cidade que houve muita migração e imigração, né? É um entra e sai de povos ao longo da sua história. Isso também favorece o próprio crescimento do evangelho, considerando que pessoas vão, pessoas vêm, facilita então essa evangelização, porque tantos a gente ganha uma alma aqui, uma pessoa vai aceitar Jesus, ela vai embora, como chega outro crente também, e assim vai fazendo essa movimentação. E hoje existe aí o rádio e a televisão à disposição do evangelho. Como o rádio e a televisão, ela primeiramente, acho que no seu primeiro momento, ela atendeu muitos interesses políticos, né? Mas com o passar do tempo e também a falta do financiamento desses projetos, eu creio que aí foi facilitando que os evangélicos também pudessem entrar nessa situação ou na comunicação para poder aproveitar esse espaço utilizando para a pregação do evangelho. E aí só houve mais interesse para os evangélicos, né? E os evangélicos têm a massa, que têm o que dizer a esse povo, então isso facilita muito para que a rádio e a televisão se tornasse um instrumento de evangelização no nosso país. E as redes sociais estão marcando uma presença forte, né? A rede social ela veio com um diferencial muito grande, né? E tomando até o espaço da própria rádio e da televisão, porque hoje, principalmente a juventude, está muito focada nas redes sociais, e a rede social hoje é um instrumento também de evangelização, de comunicação, de propagar suas ideias, e está sendo uma aceitação muito grande em todo o mundo. Vamos falar de alguns temas. Carnaval. Sim, o carnaval é uma festa popular que ao longo da história, né, ela vem proporcionando isso à sociedade, pena que pelo exagero que essa sociedade mesmo tem para expor o seu sentimento, a sua própria carnalidade, ela tem provocado uma situação de tristeza quando deixa no seu saldo muitas pessoas mortas, muitas prostituição, muita droga, muita coisa ruim, e isso, em vez de trazer uma alegria para a sociedade, ela traz uma tristeza e um saldo realmente negativo. Aborto. O aborto ela tem crescido muito no mundo por causa exatamente das famílias organizadas. A família organizada, como Deus projetou para que o lar seja bem estruturado e aí gere os filhos, cresça dentro de um ambiente saudável. Então, devido à prostituição e esses relacionamentos sexuais fora de um casamento, vai gerar filhos indesejáveis e com isso as pessoas não querendo vai praticar o aborto. E mesmo dentro das famílias organizadas ainda tem muitos abortos porque as pessoas deixaram de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus foi essa, em crescer e multiplicar, encher a terra. Mas as pessoas não querem cumprir o propósito de Deus, por isso vão provocando os abortos, e ainda tem o próprio governo que apoia, considerando que os abortos são feitos nas redes de saúde do próprio governo. Então, o aborto é uma matança de um ser humano de uma forma precoce, e certamente é uma cobrança de Deus aí no futuro, lá no julgamento, cada um vai pagar pelo seu próprio erro. Suicídio que tem levado à morte, inclusive, de pastores. Olha, é uma situação que o mundo vive por causa desse estado depressivo, né? As pessoas vão vivendo e vai descobrindo que não tem, assim, às vezes não percebe o significado da própria vida e dão cabo da sua própria vida. E quando se trata de líderes religiosos, que acontece isso, aconteceu
vários casos, ano passado, esse ano já teve casos também assim. A gente sabe que os líderes religiosos, eles têm que ter uma imagem da pregação do Evangelho, mostrar o poder de Deus para as pessoas, que Deus resolve os problemas, quando na verdade eles mesmos estão vivendo os problemas sociais, problemas financeiros, problemas em casa, e não sabe dar uma resposta para a sociedade. Muitas vezes tiram a sua própria vida. Mas tudo isso é porque é falta do conhecimento de Deus. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quando a pessoa tem uma interação, um relacionamento com Cristo, quando ele aprende realmente a viver a vida de Cristo e não a vida dele, então essa pessoa, ela viverá uma vida de paz, de progresso, ela cumprirá a sua missão com galhardia, cabeça erguida, mesmo que ele enfrente os problemas, porque nós não somos isentos dos problemas sociais. Foi Jesus que disse isso, quando ele comparou as duas casas, uma construída na rocha, outra construída na areia. Essas duas casas vão sofrer as mesmas intempéries da vida. As chuvas vão cair, os rios vão encher e as tempestades vão bater com ímpeto sobre as duas casas. Uma vai cair, a outra não. A que vai cair, aquela casa foi construída na areia, em cima de emoções, em cima do que eu ouvi dizer, não tem uma estrutura real na pessoa de Cristo nem na palavra de Deus. Porque a falta dessa estrutura espiritual leva as pessoas a caírem diante das tempestades da vida. Homossexualismo. O homossexualismo tem crescido muito, mas a gente entende através da palavra profética que nesse período que estamos vivenciando agora, dentro da visão profética e daqui para frente, são 4 espíritos que comandam o mundo, baseado na profecia. E um desses espíritos é um espírito que tem cabelos de mulheres. Ele aparece com cabelo de mulheres e simboliza o homossexualismo. É um espírito que está aí dominando o mundo, levando para essa situação, onde homens e mulheres, em vez de procurar um casamento para cumprir um propósito de Deus, realizar a sua própria vida, eles caem por um homossexualismo, contrariando o próprio Deus, que Deus fez o homem macho e fêmea, e para que eles pudessem cumprir uma missão. Mas eles deixam esse caminho levado por outro sentimento, e como diz Romanos capítulo 1, verso 26, pagarão nos seus próprios corpos essa situação, porque cada um pagará o seu próprio preço. Embora o sistema apoie, as pessoas apoiem, aplaudam, mas o problema não é os homens, o problema é Deus. Porque Deus tem um projeto que foi feito e Ele quer que o homem cumpra o propósito. Está escrito em Gênesis 1:26, Deus fez o homem macho e fêmea, para que esse macho e fêmea pudesse unir-se no casamento, como diz Gênesis 2:24, quando Adão e Eva se juntam para formar uma família e gerar filhos. Porque 2 homens juntos, 2 mulheres juntas não geram nada. Então, se eles não geram, então está fora do propósito de Deus. E por isso, essa sociedade pratica isto, mas Deus um dia cobrará caro a sociedade por isso. Jornal dos Municípios.